Olá, amigos. Eu sou Maria Aparecida. Este é o canal Mediunidade Clínica, que busca trazer temas relacionados à mediunidade, e reencarnação foi uma solicitação. Mas, gente, reencarnação é um tema amplo, a gente foi quebrando em pedacinhos, né? E pedacinhos longos, porque, né? Então, sempre ganho um pito aqui que eu passei do horário. Mas a gente vai indo. Então, aí nós hoje vamos falar também. Se você tem interesse, você manda a sua informação, você participa, se inscreve, curta aí. Quando você envia a sua sugestão, a gente vai montando uma aula para essa sugestão que foi solicitada, né? Esta é a terceira aula do tema, então você depois procura em outros momentos, você vê lá, nós temos já o tema desenvolvido sob outros aspectos também, e hoje a gente vai retomar o tema naquele momento aonde o bebê, ele ainda não nasceu, ele está ainda no processo de reencarne e ele está ajudando a plasmar o corpo dele aqui. É disso que nós vamos falar hoje. Se você gostar, assiste lá. Depois reparte com seu povo, ou quando você tiver que falar sobre o tema, consulte, veja de novo, porque vai ficar gravado, né? Então você lembra que nós chegamos lá e contamos que o bebê está se formando. E quando ele vai se formar, o sistema nervoso é das primeiras coisas que aparece. Então, retoma aquela ideia de sistema nervoso. Sistema nervoso é você cheira, sente, ouve, é aquilo que te põe em contato com o mundo lá fora, o seu sistema de relação, não é? Você faz relacionamentos com o universo lá fora de você e com o seu universo interno também, isso tudo conta, né? E esse sistema nervoso, ele é formado de neurônios, né? Que é uma célula que tem intenso poder de comunicação com o espírito, seja com o seu próprio espírito, e no caso é com o próprio espírito, porque a criança está reencarnando, e quando ela está reencarnando, o espírito dela pode ou não estar bem próximo ali, mas está atuando naquilo que está lá. Cada caso é um caso, mas a gente vai abrindo espaços para compreensão. Para você entender que célula é de intenso poder de comunicação com o espírito, vamos lá. Lembra o que é célula? Precisa lembrar, gente. Se não lembrar, se não souber, não adianta eu ficar falando que a célula tem intenso poder. A célula é o pedacinho do corpo mais pequenininho que tem, sabe? Aquele pequitito assim? Então, esse é o mais pequenininho. E as primeiras partes do embrião são os neurônios, que são as células do sistema nervoso. E essa célula, ela se forma rápido porque o espírito está aqui e ele vai passar informações para o espírito reencarnante. Se não tem aonde colocar essa informação, como vai ser? Então, uma das primeiras coisas que se forma é esse neurônio, porque ela vai fazer a comunicação com o espírito. Com espírito, com perispírito, com campo astral, o nome que você quiser dar, mas é com aquilo que está na outra dimensão. Isso, este conglomerado de coisas que pertencem a esse sujeito e que ele vai passar para cá, para esta reencarnação, pode facilitar o desenvolvimento do sujeito com vistas àquilo que ele quer alcançar, aquilo que ele quer atingir, não é? Então, o cérebro do bebê começa a ser formado em torno da 11ª, 12ª semana de gestação. Muito bem. Aí vai estudando mais, essa 11ª, 12ª, volta para a 10ª. Olha, já descobriu que agora é na 10ª semana. Então, essas informações, elas vão mudando. E aí eu trouxe lá um desenvolvimento, um esqueminha para facilitar o nosso entendimento, né? Você lembra de todos aqueles estágios até que chegou lá na mórula. E lá na mórula tem aquele montão de célula que começam a formar, então, os primeiros neurônios. E lembra que os primeiros neurônios que aparecem
eles não se sabe, ele não é explicado, porque tem aquele monte de célula aqui. Uma vai ser sistema nervoso, outro vai ser sistema circulatório, outro vai ser sistema respiratório. Como é que a célula sabe qual é o caminho que ela vai tomar? Em que ramo que ela vai se especializar para formar aquele órgão do ser? Né? É uma pergunta para a gente imaginar, porque os primeiros neurônios não são explicados pela ciência em seu aparecimento. Aí, um pouco antes disso, em torno do primeiro mês, já 4 semanas, 5, 6, está lá funcionando o coraçãozinho do bebê, porque, precisa levar sangue para todas as partes, então ele já tem coraçãozinho e ele está pulsando lá e o bebê é formado e começa a bater e a bombear sangue, inclusive porque o cérebro vai se formar e vai precisar de sangue ali depois. É tudo muito bonito o processo. Esse processo, gente, é de uma precisão incrível, né? Houve uma inteligência muito grande que pensou isso. Isso está acontecendo dentro da barriga da mãe que sabe, da mãe que não sabe, da mãe que estudou e da mãe que não estudou, da mãe bicho também está acontecendo. Então, veja, é uma coisa que extrapola o nosso conhecimento. Como é que isso surgiu desse jeito? Então, você vai para as coisas do Criador, você vai para a natureza. Algumas pessoas dizem assim, não, Aparecida, não foi Deus, foi a natureza que criou. Dá o nome que quer para Deus, para a natureza, mas teve um princípio criador. É disso que eu estou falando, desse princípio criador lá atrás, né? Então, e esse estudo que vai avançando, lembra, em torno de 11 a 12 semanas. Agora você já encontra na pesquisa, em torno de 7 semanas, inicia-se a formação do cérebro do cidadão, né? Inclusive com a córtex. A córtex é aquela última camada lá, aquela casquinha, né? Que lá estão todos os nossos centros de fala, as coisas mais requintadas. Então, este cérebro, ele começa a ser visto hoje porque existe uma aparelhagem. Precisou descobrir o aparelho para depois saber que o cérebro estava sendo feito lá em torno de 7 semanas, né? Então, daí para diante, outros órgãos começam a aparecer. Vai vindo o pulmão, vai vir. Então, órgãos que começam a aparecer. O fulano tá ali. Ele teve o pulmão comprometido num outro momento, ele morreu afogado, sei lá, ele teve muitos comprometimentos. O desenvolvimento se dá em 2 instâncias. Aqui no mundo físico, mas também aqui no mundo extrafísico. Quando o cara estava lá no universo extrafísico, ele tratou de procurar recursos para se melhorar, ele foi adiante com o desenvolvimento dele ou ele estacionou? Se ele foi adiante com o desenvolvimento, na hora de plasmar o pulmão dele aqui, ótimo, maravilha. Se ele não foi adiante com o desenvolvimento, ele está muito comprometido, talvez ele tenha uma tendência a alguma disfunção pulmonar, sei lá. Então, cada um é cada um, mas o que os amigos espirituais nos avisam é assim, olha, depende daquilo que você construiu, você vai reconstruir da onde você parou. A natureza não dá saltos, né? Então, começa a se formar ali os órgãos e o espírito está aqui acompanhando isso ou não, porque tem aqueles que não conseguem, a encarnação é compulsória, o cara, sabe, o tanto fez como tanto faz, sai do jeito que sair? Não é assim. Você tem que estar comprometido com o seu próprio processo. Então, o campo astral, ou o perispírito, ou o ser que está na outra dimensão, o sujeito que está lá do outro lado, ele influencia esse neurônio, ele influencia esse sistema nervoso, como ele influencia todo o resto do corpo. E como é que é feita essa influência? Através da materialização, que é uma cópia do campo astral do reencarnante. Ele tem um campo astral aqui e esse campo é projetado ali. Materialização. Materialização, Aparecida, você está falando, é aquela sessão de materialização que a gente ouve falar no centro? É essa mesmo.
uma energia do médium, no caso a mãe, que é capaz de materializar aqui os órgãos dentro da necessidade que o espírito tem e que está enviando aquela informação. Não é, o espírito não é aquele que se comunica com o neurônio, que é aquela célula que tem intenso poder de comunicação. Então você fez um elo magnético aqui, tá? Magnético, sem fio, sem meio físico, né? Igual controle remoto. Então, esses neurônios, eles são formados, segundo a explicação dos nossos amigos espirituais, a partir de uma materialização, que no caso é a cópia do campo astral do cidadão reencarnante, mais o ectoplasma da mãe, aí vai formar lá o campo dele. O que era ectoplasma, então? Pensa assim, é uma energia semimaterial que une o espírito ao corpo físico, né? É um fluido muito forte, um fluido de vida, um fluido vital. E é aquele que a psicanálise chama de libido. O Freud teve uma sacação incrível ali, tanto que ele diz assim, libido é tudo, quer dizer, a fluidez da vitalidade é tudo. Libido não só no sentido sexual da história, mas a libido para a vida. Ele focou mais em cima do sexual. O Jung diz assim, libido igual a energia psíquica. Então você estuda um autor, estuda outro e você vai fazendo o seu conceito e se reformulando e amplificando, você vai entendendo um pouco mais acerca desse fluido de vida, né? E essa energia é amplamente desprendida na gravidez. Por isso que a mulher gestante que trabalha no centro, ela não vai dar passe, não vai trabalhar na incorporação quando ela está grávida. Ela vai lá, ela vende bilhete, ela atende lá na livraria, mas o ectoplasma dela fica preservado para o filho, para que aquele filho então desenvolva tudo o que ele precisa através da materialização que tem lá. Gente, esse capítulo é um capítulo extensíssimo, porque entra o ectoplasma, qualquer dia a gente fala do ectoplasma. Hoje só uma pinceladinha assim, para você saber como é feito, né? Então o neurônio, ele é formado por essa ectoplasmia, da cópia do campo astral. Como ele é cópia, ele traz consigo algumas lembranças. Quais lembranças? Aquilo que ele vai atuar aqui, que ele quer modificar, que ele quer alterar aqui, e que nós, aqui numa linguagem técnica, a gente fala assim, olha, esta pessoa tem tendência a engordar, tem tendência à música, tem tendência a... Então a gente olha para isso e a gente chama isso de tendência numa linguagem mais fácil, né? Como é uma cópia de uma parte que está lá, é possível de ser transformada. Então, o neurônio está lá e ele recebe aquilo que vem, então ele guarda essas tendências que possivelmente durante a encarnação elas serão alteradas com aquilo que a gente esqueceu, com aquilo que ficou do outro lado e com aquilo que eu recebo da transformação do meio aqui, não é? A mitologia grega, as pessoas falam assim, mito ou verdade, como se mito fosse uma mentira. Então a gente precisa ver como nós empregamos a terminologia, né? Mito é projeção do inconsciente, todas as vezes que nós falarmos em mito, é a projeção do inconsciente coletivo lá fora. Então, a projeção do inconsciente conta uma história que está lá na mitologia grega, que é uma história da travessia do rio Létis, porque desde a Grécia se acredita em reencarnação. Então, quando o cara vinha reencarnar, ele atravessava o rio do esquecimento, o rio Lete. Lete quer dizer esquecimento. Então, ele atravessava o rio do esquecimento e vinha para cá, né? Então, o cara atravessou o rio do esquecimento, veio para cá e ele vem trazendo as coisas que ele vai atuar aqui. Durante o processo de gestação, a mãe que está recebendo toda esta carga energética de influenciação do perispírito do reencarnante, você está acompanhando, né? Se você não estiver acompanhando, você fala, eu repito, tá?
cara tá aqui, ele tá mandando isso para o neurônio dele, a mãe dele tá aqui recebendo, porque o neurônio dele tá dentro da mãe, aqui. Então, ela tá de intermediária, ela tá de médium da vida, tá? Ela que é a medianeira da vida para aquele cara que tá aqui. Então, durante o processo de reencarnação, onde ela é medianeira da vida para o filho, o espírito fica ali pertinho dela ou ele se distancia, depende. Hoje é mais fácil de você entender isso porque você tem um home office e aí você tá me vendo e eu não tô assim tão pertinho de você, mas a gente pode se comunicar, tem um jeito de comunicar. É um pouco isso, tá? É um pouco desse jeito. Então, ficar próximo ou distante da mãe depende do grau de consciência do cidadão reencarnante, né? Depende da evolução da consciência dele, se ele sabe, se ele não sabe. Os que trabalham no plano astral, enquanto o corpo dele está sendo formado. Olha, tá aqui, tá tudo encaminhado, eu vou lá, vou terminar isso, eu vou lá, vou fazer aquilo. Você não põe a sua roupa de molho e fala, bom, enquanto a roupa ficar aqui de molho, eu vou lá pôr o arroz no fogo, eu vou lá fazer, estender a cama. É uma coisa assim, tá? Depende do nível de consciência de cada um. Tem gente que põe o arroz no fogo e pega fogo na casa. Tem gente que põe o arroz no fogo e fica tudo em ordem e come o arroz na hora do almoço. Depende de cada um. Então, aos que trabalham no plano astral, enquanto o corpo dele está se formando, né? E o espírito tá lá se desenvolvendo, lá dentro da mãe, o corpinho dele novo tá fazendo. Então tem um envolvimento mãe e filho muito grande. E esse envolvimento mãe e filho, ele, nesta hora, ele se revela com uma força imensa. E esta força imensa, tem gente que embarca nessa força imensa, eu embarquei. Então, de repente, esse envolvimento, ele não diminui, ele permanece. Você modifica o jeito, mas o cara nunca vai deixar de ser seu filho e você nunca vai deixar de sentir-se envolvida por ele. Então, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Passa por uma série de transformações, você amadurece isso, mas não acaba o envolvimento até que a morte o separe e depois. Então porque o meu envolvimento com a minha Santa Mãezinha, não tá no planeta já faz 20 anos, Aparecida. Sim, não deixei de amar por conta disso, não deixei de querer bem, não deixei de valorizar por conta disso. E o seu filho já tem filho, você já tem filho de 40 anos, Aparecida? Tenho, e continua sendo meu filho. Agora estou aprendendo a ser mãe de um cidadão de 40 anos, não é? É aquela história que você está aprendendo sempre. Então, nesse momento do envolvimento mãe e filho, pode ter influências mentais, pode ter influências emocionais do reencarnante, porque ele não está jogando aquilo dele para cá, então, de alguma forma, passa por ela. Eu tive casos de clientes que elas não suportavam peixe de jeito nenhum. E na gestação elas comiam peixe cru, assim, aquelas comidinhas japonesas, passaram a gostar. Acabou a gestação, tem horror de peixe. Vamos ver se o seu filho aí, se ele vai comer peixe, se ele não vai. Vamos ficar de olho nisso para ver o que a gente consegue entender. Vamos ficar, assim, na observação, não é? É certeza absoluta? Ainda não temos coisas que comprovem, mas sugerem, e enquanto não houver uma sugestão melhor, eu fico com essa, sabe? Que ela tem influenciação. Ela vai dar à luz a uma criança que foi um lutador, que vem com aquela coisa de luta. De alguma forma, isso vai passar por ela. Ela vai sentir de maneira suave, ou ela vai sentir de maneira intensa, depende de quanto ela é dona do psiquismo dela, porque olha,
vai ter um psiquismo acoplado no seu. Ah, vai ter um psiquismo acoplado no seu. E o quanto você é dona do seu psiquismo para você tomar conta do seu e daquele que está chegando e você administrar a situação, né? Coisas para se pensar, para se pesquisar, para analisar e para ver naquilo que acontece dentro do seu consultório, debaixo do seu honorável nariz, como você pode aconselhar aquilo de melhor. Essa interferência no momento gestacional é uma coisa enorme, gente. Tem gente que vai conversar com o bebê, tem gente que não vai, tem gente que, sabe, fica naquele enlevo. Olha, já teve queixa assim. Sabe, Aparecida, depois que eu engravidei, eu não posso olhar para a cara do meu marido, eu não suporto. Não suporto olhar para ele. Gente, como não suporta? Depois que o bebê nasce, aí ela suporta olhar, ela gosta dele de novo. Houve uma interferência ali? Houve. Vamos ver comportamento pai e filho, como será, como não será, não é? Então, esse envolvimento ele pode ser mental, essa influenciação pode vir, inclusive, para a alimentação, pode ser emocional. É uma questão de você ficar observando e dar, sabe, tratos àquela situação. E quando o filho traz consigo muitos problemas, ele tá trazendo a coisa para cá. Isso vai passar de alguma forma por ela. Às vezes aquele filho tem uma desafinidade muito grande com a mãe. Ela vai sentir alguma coisa também. Então, não tem aquela mulher que ela tá assim absolutamente sensível durante a gravidez? Ah, é por conta dos hormônios. Tá bom, e o hormônio é por conta de quê? Ah, é por conta da gravidez. E a gravidez conta só ela. O quem vem vindo não conta. Tá bom, cada um... que a crença é livre, cada um pensa o que quer, não é? Então, às vezes a mulher passa muito bem e outras vezes ela passa muito mal. Depende das emanações do espírito que está dentro dela, daquele ser que interfere de forma acentuada e o quanto ela responde a essa interferência também. Porque se ela responde à interferência do cachorro, do gato, do vizinho da esquina, imagina a do filho. Então, tudo tem a ver. A forma de ser da mãe conta nesse momento gestacional também, né? O que tá aqui falando assim para mim, o que é? Ó, tem 22 minutos, eu ainda vou falar mais, você quer ouvir? Eu ainda vou falar mais, tá? Então, houve um momento da minha segunda gestação que era assim, tinha perda de sangue todo dia, corre pro doutor, vai pro hospital, e faz repouso, e faz não sei o quê, e faz tudo, e a perda, onde ia me encher daquela perda. Falei, agora eu vou conversar com essa pessoa que tá vindo aqui. Eu já era espírita há muito tempo. Então, agora eu vou conversar com esse espírito reencarnante aqui. Cara, você tá vindo para uma mãe do meu quilate. Olha a pretensão. Mas é assim que eu penso, ainda é assim, não melhorou, tá? Você vem vindo para uma mãe do meu quilate, eu faço roupinha para você, eu ofereço a minha cama para você, o meu quarto, a minha comida, o meu corpo para você, o meu sangue para você vir reencarnar aqui no planeta. E não tá bom? E você fica aí com essa folia de perda de consanguínea, porque não sei o que. Olha, nós temos que fazer uma coisa, o seu reencarne no planeta. Vamos fazer? Vamos fazer. Eu tô disposta? Tô. Nós temos que cumprir um espaço de 100% aqui, eu e você. Eu vou dar 50% e mais nada. Eu não vou dar 51%. Eu vou dar tudo que eu tenho. E você dê tudo que você tem. Porque não vem pensando que você vai mandar em mim, não. Vamos acertar esse negócio aqui. Briguei aquele dia com feto lá dentro, nunca mais teve nenhuma gota de sangramento. O feto nasceu e o feto ficou uma pessoa mandona. E eu fiquei lembrando dessa história, né? Que a pessoa vem com aquilo que tem. Aí eu contei essa história pro meu obstetra, falei, doutor, olha, falei assim, assado com o bebê. Ele olhou pra minha cara, sabe, com aquela cara de doutor cientista. Ele olhou para dona Aparecida, essas coisas não são assim como a senhora está imaginando.
E eu pensei de novo, a crença é livre, ele acredita na dele, faz a parte dele, eu acredito na minha, faço a minha parte. Cada um fez a sua parte. Eu fiz a minha, o bebê fez a dele, o obstetra fez a dele. A criança nasceu perfeita. No dia de nascer, o cidadão não nascia, ele grudou tanto lá dentro que precisou tirar. Tá bom para você? Então são coisas que você vai observando e que nunca você vai ter hoje nesse semestre uma situação, uma comprovação científica. Enquanto não houver comprovação científica, eu fico com a minha intuição, eu fico com a minha forma de pensar que me serve hoje e que eu mudo quando eu puder pensar melhor, quando eu puder entender melhor. Por enquanto é assim. Então, esta pessoa que vem, ela pode ter uma afinidade com a mãe, o nascimento, a gestação vai ser fácil. Ah, Aparecida, mas e aqueles casos psicológicos? Os casos psicológicos contam também. A mãe, ela não quis aquele filho, ele é fruto de um estupro, sei lá, ela não quis. E aí o filho tá lá. É claro que ela tem uma rejeição, e é claro que essa gravidez não vai ser uma coisa tranquila. Numa gravidez que eu quero a gravidez, já é muito bem aceito. Tudo que eu posso fazer já está sendo feito, porque eu quero, eu estou envolvida com aquilo, não é? Agora, quando a pessoa não quer ter o filho, aí ela também pode ter outras reações adversas. No meu caso, eu queria, estou lá brigando com o cara para ele vir, não é para ele não vir, é para ele vir, né? E aí você vai ter também as reações da mãe que ela não quer aquele filho, não dá, não tem como o pai morreu, sei lá o que aconteceu, né? Então, aí você junta as vontades de comer também, que às vezes a mãe, ela tá com uma vontade de comer uma coisa, uma fruta, que aquela fruta tem o nutriente que ela tá precisando, né? Ninguém tem vontade de comer telha. Ninguém tem vontade de comer telha. Mas às vezes a pessoa está precisando de cálcio. Então ela vai ter vontade de comer alguma coisa que tem cálcio. A natureza é muito sábia, né? Vai provocar uma vontade daquilo. Então você considera sempre as questões psicológicas da gestante, mas você também vai considerar, sabe, que muita coisa a gestante tem guardada lá dentro dela e que ela aproveita a gestação. Sabe, é aquela gestante que não deixa comer nada, que ela gosta de doce, ela gosta de massa. Ela é uma italiana, mas ela precisa ser assim, fininha, ela não deixa nada. Na gravidez ela come tudo, fica tudo por conta do bebê, fica tudo que o bebê, sabe, o bebê pesa 3 quilos, na gestação ela engordou 40, então, menos, então tem as coisas da mãe, tem as coisas do filho que vão fazer afinidade ou não durante a gravidez, durante toda a gestação, durante o parto, né? O reencarnante tá lá, então quando esta criança nasce, vem para cá, aqui todo mundo fica contente, ele saiu de lá do astral, tem uma choradeira no astral. Quando ele sai daqui, todo mundo fica chorando aqui e tem uma festinha lá no astral, ele chega lá, oi, que bom que você voltou, você fez uma encarnação lá, que legal, né? Então, e quem fica aqui? Às vezes quem fica aqui fica chorando mesmo. Tem a perda, existe a dor da perda? Existe a dor da perda, mas também veja o que essa dor representa para você. Ai, Aparecida, eu tô assim porque meu marido faleceu. Quanto tempo faz que ele faleceu? Faz 5 anos e a pessoa chora desesperadamente como na hora do enterro. Gente, né? Isso daí tem outro nome, isso aí chama carência afetiva, chama dependência afetiva. Parece que a criança tem 3 anos lá dentro, né? Então, se o seu choro tá demais de intenso, é porque você vivia apoiada emocionalmente naquela pessoa que partiu. Lembra que tudo é móvel, tudo termina, a Terra se movimenta, o Sol, o planeta, a galáxia. Na sua vida você não quer que tenha nenhuma modificação. Vai ser para sempre. Mentira! Mentira, não é para sempre. Abençoado poeta, que seja infinito enquanto dure, posto que a chama
Aproveita o seu relacionamento com filho, marido, mãe, pai, mãe agora. Sorria agora, faça seus docinhos para ele agora, sabe? Aconchega agora. Porque daqui a pouco nem mais no seu colo o seu neto quer ficar. Então, enquanto ele quiser, pega, porque já ele não quer mais. Tudo sofre alteração. E a gente ainda tem para falar do plano de ação da pessoa. Quantos minutos já passou? Nossa Senhora. Então, no plano de ação nós vamos deixar para um outro momento, nós vamos despedir daqui, porque senão não vai dar certo, né? E eu vou marcar aqui onde eu parei, porque também depois eu esqueço onde eu parei. Então, nós vamos falar disso num outro momento, mas você estuda, pesquisa, se inscreve, espalha, porque à medida que você lança suas sementes, você não sabe onde elas chegarão, né? Mas elas chegarão. E você fez a sua parte, você espalhou a semente. Eu, como um bom jardineiro, estou espalhando as minhas. Tomara que ela chegue num terreno fértil.